Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, profissional de engenharia, estudante de engenharia, ou pessoa curiosa que caiu nesse vídeo querendo entender sobre pavimento e sobre pavimentação. Esse é um mini curso composto por 4 módulos que trata sobre a avaliação estrutural de pavimentos, com foco na avaliação não destrutiva e no processo de obtenção da retroanálise de módulos de resiliência. Nos outros 3 vídeos, nós temos 3 outros módulos. Se você não viu, eu recomendo fortemente que você acompanhe desde o primeiro, para que você entenda a concatenação dos conteúdos, das definições, dos detalhes e as especificidades que a gente passou ao longo dos três outros vídeos. No primeiro módulo, nós demos um panorama geral sobre a avaliação estrutural de pavimento. No segundo módulo, nós falamos sobre a aquisição de dados, os detalhes no levantamento, como fazer, que atenção a ter alguns detalhes. No terceiro módulo, que foi o vídeo anterior, nós tratamos sobre o tratamento dos dados levantados a partir dos métodos comentados no módulo 2. E nesse último módulo, nós vamos pegar esses dados que nós tratamos e vamos inserir nos softwares de retroanálise para, enfim, fazer o cálculo, obtermos aí o nosso módulo de resiliência. Vamos lá? Antes da gente começar propriamente a falar sobre o processo de retroanálise, vale ressaltar que nesse vídeo nós vamos focar em 2 softwares, mas o mercado não se limita a esses 2 softwares. Nós temos muitas e muitas opções de software capazes de executar retroanálise de módulos de resiliência. Todos vão funcionar de forma muito parecida, cada um vai ter seus detalhes, mas aqui nós optamos por focar em 2 softwares específicos. Um para mais voltado, desenvolvido para a análise de pavimento rodoviário, que seria o Beck Medina, é um software brasileiro, que você faz o download gratuitamente, é o software do DENIT. E o software que foi desenvolvido mais com foco no pavimento aeroportuário, desenvolvido pela FAA, que é a Agência de Aviação Federal dos Estados Unidos, que é o BEC FAA, também gratuito, e que os dois estão disponíveis aí na internet para fazer o download e usar tranquilamente. Então, nosso foco vai ser nesses 2 softwares, mas temos muitas outras opções de software disponíveis. Okay? O processo ele vai se iniciar pela preparação dos arquivos. Como assim, preparação de arquivo? Cada software desse, falando daqui para frente a gente vai falar especificamente sobre esses dois. Se eu estiver falando de uma forma geral, eu vou estar me referindo a esses 2 softwares aqui, BackMedina e BackFA. De modo geral, esses softwares eles vão necessitar a importação para dentro deles de arquivos com as informações do levantamento e das deflexões em si, para que eles usem isso e realizem a retroanálise. E cada software vai ter seu padrão de formatação do seu arquivo. Esses padrões vão ser diferentes e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Independente do software que a gente estiver se referindo, nós vamos sair lá daquela nossa planilha de tratamento de dados, que, né, lembrando, a gente fez o levantamento, do levantamento, o software do equipamento que fez o levantamento retornou um arquivo que você conseguia ler no bloco de notas. Desse arquivo do bloco de notas, nós construímos uma planilha. E nessa planilha ia tornar mais fáceis os processos de tratamento estatístico, de correção de temperatura e também de normalização de carga e do processo de segmentação homogênea. Depois que eu fiz todos os meus processamentos dentro dessa planilha, nós vamos ter que coletar os dados, né, selecionar os dados ali e levar para dentro de um novo arquivo, dentro do padrão de formatação que os softwares aí diferentes vão exigir. E aí a gente vai entender os softwares e depois como gerar esses arquivos. Começando aqui pelo Beck Medina, né, nosso produto nacional. Essa aqui que está aparecendo para vocês é a tela inicial do software. Já de partida eu digo que é um software extremamente amigável, a interface, a facilidade de uso, comparando com o BackFA, que é o outro software que nós vamos estudar. Ele é imensamente mais amigável, imensamente mais simples de mexer, de fazer as análises. Tem esse ponto muito positivo.
Nessa tela aqui, depois eu vou passar por alguns detalhes dela quando a gente trouxer para dentro do software os nossos dados. Daqui eu quero salientar, aqui a gente só tem dois menuzinhos aqui em cima, e aí nesse ajuda vai te direcionar para uma página na internet, né, no seu navegador de internet, com todas as instruções e detalhes sobre o software que você precisa para poder utilizá-lo, unidades, padrão do arquivo, enfim, todos os detalhes de funcionamento que você precisa saber para operacionalizar direitinho o software vão estar nessa guia ajuda que vai abrir no seu navegador. Se a gente abrir aqui a aba projeto, vão aparecer essas opções. Eu posso abrir um projeto que eu já tenho, né, que eu já trabalhei, que eu já tenha salvo. Eu posso abrir aqui esse modelo de bacias, e quando a gente clica aqui, ele abre uma planilha, que é o que a gente vai ver em seguida, que tem o padrão de formatação que a gente vai precisar obedecer para conseguir trazer um conjunto de dados aqui para dentro do software. Eu posso importar esse arquivo de bacias. Depois que eu tiver o meu arquivo pronto, já com as minhas informações, eu venho aqui e importo e ele vai trazer todas as informações para dentro do software. Aqui está em cinza, né, que é exportar resultados para o Excel. Mas depois que a gente roda a retroanálise, isso aqui vai estar ativado e vai poder ser selecionado. E você clica aqui para poder pegar os seus resultados após a retroanálise e transformar isso no arquivo de Excel para que você consiga trabalhar. Agora, aqui em seguida, a gente vai para a tela que vai aparecer, né, para a planilha que vai aparecer quando a gente clica aqui nesse modelo de arquivo de bacia. Quando a gente clica naquela abazinha projeto em abrir o modelo de bacias, vai abrir exatamente essa planilhazinha aqui, apenas com duas linhas, que vai conter, né, essa planilha contém todas as informações necessárias e o padrão das informações que deve ser obedecido para que essa importação dos nossos dados dentro do Beck Medina possa ser viabilizada. Extremamente simples. Quando a gente chegar no padrão de arquivo do BackFA, que é outro software, vocês vão ver que é muito mais complexo do que isso. Então, esse aqui é um ponto também muito positivo do Beck Medina. É muito fácil operacionalizar isso. Mas vamos focar aqui nos detalhes dele. O primeiro ponto é que a gente não deve mudar nada dessas primeiras três linhas aqui. Três linhas. Essas primeiras três linhas não devem ser modificadas. Essa primeira linha Beck Medina você vai manter. Aqui, nessa célula que tem modelo, né, você pode acrescentar e editar para a informação da seção de pavimento que você está trabalhando, a informação de segmento homogêneo, você vai identificar qual é o trecho de pavimento que você está trabalhando. Essa identificação é sua. O raio aqui informado em centímetros, se você estiver usando a placa de 30 centímetros, mais comum é em FWD, em rodovia, você bota aqui o raio 15. Se você estiver usando a placa de 45, está trabalhando com HWD, carga mais alta, vimos todos esses detalhes nos módulos anteriores, você bota aqui o raio de 22,5. Separador de decimal que o software aqui permite usar é a vírgula normalmente. Nessa linha 4, quais são as informações que podem ser editadas? Tá vendo aqui da coluna I até a coluna aqui? Isso aqui são as informações dos sensores. Então, nessas colunas aqui, você vai informar tanto a quantidade de sensores quanto o espaçamento desses sensores. Matheus, eu tenho assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu equipamento também tem 9 sensores, mas o meu último sensor não está a 180 centímetros, ele está a 210 centímetros do ponto de aplicação de carga. Então, você vem aqui nessa célula e edita, e bota D210. E o software, quando ele puxar essas informações, ele já vai entender que esse é o padrão de espaçamento dos sensores do seu equipamento. Matheus, não. Na verdade, eu só tenho 8 sensores. Meu equipamento não tem esse sensor aqui mais distante, que está a 210 ou a 180 centímetros. Não tem problema. O que você vai fazer? Seleciona a coluna Q e exclui ela. Exclui essas informações aqui. Restando apenas 8 colunas com informação de sensor referentes ao que você tem no seu equipamento. O ajuste que tem que ser feito na forma do arquivo é só esse. De resto, você vai cadastrar suas informações. Muito simples. Você vai botar aqui a informação da data
seu levantamento foi feito. Aqui eu tenho a temperatura do ar, a temperatura do pavimento em graus Celsius, a carga em kgf. Todas essas informações de unidade elas vão estar naquele módulozinho de ajuda do Beck Medina. Essas 4 colunas aqui, né, que é a estaca, é mais uma identificação da estaca inteira, da fração de estaca, de se há algum segmento específico. Aqui são apenas identificações que vão facilitar para você, após o processo de retroanálise, se encontrar dentro dos seus resultados. E aqui da coluna I até o final, né, você vai ter as suas deflexões sendo cadastradas. Muito tranquilo, é muito simples de produzir esse arquivo aqui. Você vai ter a sua planilha e você pode escolher entre simplesmente colar suas informações lá e trazer para cá ou automatizar algum código de programação, por exemplo, em macro, para fazer esse trabalho automático por você. Mas qualquer uma das formas vai funcionar da mesma forma, muito tranquilo. Uma vez que você preparou todo o seu arquivo com as suas informações, seguindo o padrão direitinho, você vai salvar para poder fazer a importação para dentro do Beck Medina e você vai salvar em .csv. E aqui vale um comentário que parece ser bobagem, simples, mas se ele não for obedecido, o Beck Medina não vai puxar seus dados. Você vai cansar seu dedo de clicar em importar e não vai acontecer nada. Ele não vai carregar. Qual é o detalhe? Aqui, quando a gente vai salvar, aqui você vai no Excel, arquivo, bota lá em salvar uma cópia ou salvar como. Vão aparecer aqui várias opções. Aqui seria a versão mais recente. Estou falando aqui de 2025. No ano de 2025 é a versão atualmente mais recente do Excel. Quando você faz isso, aparece aqui uma gama de opções e veja que tem aqui um tipo de arquivo .csv, 2.csv, tem aqui um terceiro que eu acabei não frisando, mas que também deveria estar em vermelho. O Beck Medina ele vai fazer a importação de arquivos .csv, então a sua planilha você vai fazer com que ela seja salva separado por vírgula. Mas veja que aqui nesse primeiro CSV, o TF8 aqui, tem aqui delimitado por vírgula. Se você salvar nessa extensão aqui, ele não vai funcionar. Você não vai conseguir importar. Tem que ser salvo nessa aqui que está marcado em verde. CSV apenas, não é o TF8. É só CSV separado por vírgula. Aí aqui, quando você salvar nesse formato, vai ser sucesso. De primeira, você vai ter o seu arquivo importado. Eu, desavisado, tinha salvado meu primeiro arquivo nesse formato e estava lá clicando para importar e nada acontecia. E eu sem entender por quê. Aí o que eu fiz? Eu abri no bloco de notas o arquivo que eu tinha salvo nesse CSV, o TF8, e o arquivo do medina.csv. E aí eu identifiquei, olhando na tela lá, qual que era a diferença e vi que, na verdade, foi isso. Eu salvei nessa extensão .csv incorreta. Então, tenham atenção a isso para vocês não terem nenhum problema na hora de salvar, na hora de importar o arquivo de vocês. Uma vez que vocês tiverem preparado o arquivo de vocês, salvado ele lá naquela extensão .csv e voltarem aqui para o software, abrirem essa guiazinha projeto, irem lá e importar arquivo de bacia e selecionar o arquivo de vocês, a tela vai mudar. Vai aparecer aqui a lista dos seus pontos carregados, vai aparecer aqui, já vão aparecer as informações referentes ao seu primeiro ponto, e aí essas informações vai ter a carga, o raio, aqui as temperaturas, quantidade de sensor, espaçamento dos sensores, o valor das deflexões, isso aqui ainda vai estar em branco, isso aqui só vai ser preenchido depois que você rodar a retroanálise, e aqui uma estrutura também já vai aparecer. Essa vai ser a cara do software depois que você conseguir fazer a importação dos seus dados. Depois que você fizer isso, depois que você importar os seus dados, primeiro ponto, esses quadrinhos vão estar brancos. Eles estão coloridos aqui porque seria a minha tela já depois de eu rodar a retroanálise, mas eu vou explicar esse detalhe. Esses quadrinhos vão estar brancos, então não se preocupem que vai ter essa pequena diferença. E depois que você faz esse processo de importação, qual seria o próximo passo? Ajustar a estrutura. Aqui, quando vocês fizerem a importação dos dados de vocês, vai aparecer aqui uma estrutura. E essa estrutura ela deve ser modificada de acordo com a sua estrutura do pavimento. Lembre que no processo de retroanálise você tem que saber muito bem
a estratigrafia da sua estrutura, que são a quantidade de camadas, a espessura dessas camadas e o material dessas camadas. É aqui que essas informações vão entrar. Vocês vão aqui informar a espessura das camadas, aquele módulo de partida, você vai conhecer o material e tendo aí uma noção de se esse material já está aplicado há muito tempo ou não, se ele está muito degradado ou não, já vai ter noção do nível do valor do módulo que ele, né, baseado no valor do módulo daquele material que ele apresentaria se ele estivesse novo, um valor de módulo de partida que o software vai usar para fazer as iterações dele, coeficiente de poação dos materiais e aqui característica de aderência. Vou passar uma por uma para tratar, né, trazer os detalhes para vocês. Primeiro, se eu clicar aqui em estrutura, o que vai aparecer? Se eu clicar em estrutura, eu vou ter duas opções: inserir uma camada ou aplicar nas demais bacias. O que significa cada um? Nesse espaço aqui, que atualmente tem o subleito e mais 3 camadas, você pode ter até 5 camadas mais o subleito. Tá? Então, você pode ter aqui até 6 linhas dentro dessa tabela. Cada linha vai ser uma camada de material. Então, se você precisar adicionar mais camadas de material, né, na sua estrutura, você vai selecionar aqui uma linha e botar para inserir uma camada acima. Então, acima daquela camada que você selecionou, o software vai adicionar uma linha, que seria uma nova camada de material. Depois que você fizer isso, você vai alterar aqui as informações só dando 2 cliques aqui em cada um desses campos. Na coluna dos materiais, você pode dar 2 cliques e selecionar o tipo de material que compõe aquela camada, se é camada granular, se é solo, se vai ser ali uma coisa estabilizada, se é a camada asfáltica. Você seleciona o tipo de material que está na sua camada. Quando você fizer isso, esse valor de módulo aqui e de Poisson vai mudar. E não necessariamente você precisa aceitar esses valores. Se você tiver já uma noção do valor a ser utilizado, se você conhece o material, tem ali um valor de módulo que você já tem mais indicação de qual vai ser atingido, você pode dar 2 cliques aqui e digitar o valor tranquilamente. No coeficiente de Poisson também, dá 2 cliques e edita esse valor numa boa. Coluna das espessuras, você vai ajustar essas espessuras de acordo, obviamente, com que são as espessuras das suas camadas, da sua estrutura. Só dá 2 cliques e digita ali a sua espessura em centímetro. Detalhe importante aqui sobre essa última coluna, né, que é de aderência. Quando a gente está fazendo análise desses materiais, a gente pode considerar, né, essas análises de camadas de material, nós podemos considerar que esses materiais eles estão aderidos ou não aderidos. E o que significa isso? Quando a gente tem, por exemplo, seria o exemplo mais aplicável, né, de quando uma camada vai estar trabalhando aderida com outra, aqui na nossa realidade de pavimentação, materiais granulares e camadas de solo. Se eu tenho, por exemplo, 2 camadas asfálticas sobrepostas, essas 2 camadas vão ter ali uma pintura de ligação, e a própria natureza dos materiais fará com que essas 2 camadas elas trabalhem de forma aderida, de forma solidária, em conjunto. Então, aqui para os nossos materiais seria o caso onde, se você tivesse 2 camadas asfálticas sobrepostas, onde você colocaria que aqui nessa característica de aderência, que esses materiais estão trabalhando de forma aderida. Só são 2 opções para marcar aqui, aderido ou não aderido. Se você tiver aqui camadas granulares, mesmo que essa camada granular esteja em interface aqui com a camada asfáltica, você vai marcar não aderido. Mas se você tiver 2 camadas asfálticas sobrepostas, nessas você vai marcar que elas estão trabalhando de forma aderida, certo? Aqui ainda nesse botão de estrutura, a gente tem aqui essa outra opção de aplicar nas demais bacias. O Beck Medina, ele te dá a opção de, ao cadastrar o seu arquivo de bacias, configurar para cada um desses pontos uma estrutura diferente. Você pode fazer isso. De modo geral, a gente vai estar trabalhando com a mesma estrutura, porque lembre que no módulo anterior nós rodamos aquela segmentação homogênea, e eu falei que para cada um daqueles 3 segmentos nós íamos pegar o conjunto de pontos dentro daquele segmento e íamos gerar um arquivo diferente para cada segmento homogêneo.
aquele detalhe tem ligação justamente com esse passo aqui do processo de retroanálise. Se lá eu tiver pegado um segmento homogêneo, separado as deflexões daquele segmento, gerado um arquivo só, todos os pontos que vão estar aqui vão ter a mesma estrutura, porque eu estou trabalhando dentro de um segmento homogêneo. E se isso acontece, eu posso pegar essa estrutura que eu acabei de configurar e aplicar a todas as bacias, já que todas elas são iguais. Mas, se eu tivesse pegado aquele nosso arquivo e não tivesse feito esse agrupamento das seções homogêneas, criando 3 arquivos de deflexão diferentes, eu tivesse pegado ele todo e trazido para cá, aí eu não poderia fazer isso. Eu teria que saber qual é a estaca, qual é o ponto, a partir de onde eu tenho essa mudança na estrutura e depois ir lá cadastrar manualmente ponto a ponto. Mas, no nosso caso aqui, todos os pontos obedecem têm a mesma estrutura, então eu posso aqui clicar em aplicar nas demais bacias e todas essas linhas, né, todas essas bacias aqui vão receber essa configuração estrutural aqui. Tá? Depois disso, é só se você clicar aqui em retroanalisar, vai ser retroanalisado, vai ser feita a retroanálise apenas do ponto que você tiver selecionado. Nesse nosso exemplo, eu estou aqui em cima da estaca, no nosso caso aqui, eu estou na estaca 1. Né? Esse printzinho aqui é uma tela diferente. Quando eu estiver aqui na estaca 1, essa faixa em azul vai estar em cima aqui da estaca 1, né? dessa primeira linha. Se eu tenho isso aqui selecionado e eu boto retroanalisar, essa retroanálise vai ser feita apenas para essa estaca. Vai retroanalisar a estaca 1 e acabou. Se eu clicar aqui em retroanalisar todas, aí ele vai retroanalisar todas, uma em sequência. Ele vai rodar uma, quando terminar vai passar para outra, e assim vai seguir até o final. Depois que ele terminar, você vai aqui em projeto e vai naquela opção que eu comentei de exportar o resultado no arquivo Excel. Você faz isso e vai ter o seu arquivo com os valores de módulo, para depois você fazer mais um tratamento estatístico, ver se não tem ali nenhum outlier que vai bagunçar os seus dados, aí vai ter agora a condição de chegar no seu módulo médio para usar na sua tomada de decisão dos passos posteriores. Em relação ao processo de retroanálise no Beck Medina, o processo é esse, tranquilo. Esqueci de um ponto. Depois que vocês retroanalisarem, né, durante o processo de retroanálise, vão aparecer aqui valores de deflexão calculadas, que seriam os valores que o software está calculando, baseado nos chutes que ele está dando de módulo. Né? Aqui vai aparecer um valor de diferença, que nada mais vai ser que a diferença entre a deflexão real e a calculada. Vai aparecer aqui. E no final vai ter um erro percentual. Esse erro percentual ele segue faixas. E isso tem a ver diretamente com essa corzinha aqui desses quadradinhos, estão vendo? Se o seu erro, e esse erro vai ser a diferença percentual entre o real e o calculado pelo software, ele vai sempre tentar minimizar esse erro. Se esse erro tiver entre 0 e 5%, seu quadradinho vai ficar verde. Seria o melhor cenário para a gente na retroanálise. Se o seu erro ficar entre 5% e 10%, esse quadrinho vai ser amarelo. Vai acender um sinal de alerta, mas ainda está tudo tranquilo. Mas se você obtiver erros acima de 10%, que já vão pontos que tenham apresentado erros maiores que 10% já merecem aí uma análise mais detalhada para ver se não teve nenhum problema. Esses quadrinhos vão estar pintados de vermelho. Foi isso que aconteceu aqui. Aí agora sim, esses seriam os detalhes do processo de retroanálise no Beck Medina. Depois disso você vai ter já a sua planilha e vai poder seguir as suas análises já com seus valores de módulo em mãos. Agora a gente começa a falar sobre o Beck FA, que é o outro software de retroanálise que a gente vai estudar, voltado para o pavimento aeroportuário. De partida, a gente já vê aqui que a interface dele é muito mais carregada que a do Beck Medina. Né? Tem muito mais funções aqui. E vamos passar por alguns detalhes importantes. Logo que você abrir, você vai ver aqui do lado direito da tela essas 3 opções aqui. Dessas 3, você vai precisar se preocupar em mexer apenas aqui, que é o padrão de unidade que você vai estar utilizando. No Brasil, a gente usa, né, o sistema internacional, a gente vai estar trabalhando com as unidades no sistema métrico aqui. Esse inglês seria
as unidades do sistema inglês. Não é o caso daqui da gente no Brasil, não é a nossa realidade. Então, você marca aqui essa caixinha do métrico, automaticamente todas as unidades que aparecem aqui vão mudar para o SI, e aí é só você fechar ela aqui e seguir com a sua análise. Aqui nós temos aquele mesmo quadro de estrutura, forma similar ao que nós vimos lá no Beck Medina, e também aqui módulo de partida, coeficiente de Poisson e espessura, vai ser só dar 2 cliques e editar, né, inserir ali os seus valores de preferência. Tem atenção aqui que lá a espessura era em centímetro, aqui é em milímetro. Essa coluna de módulo retroanalisado, ela vai ser preenchida automaticamente quando o software fizer a retroanálise. Lá no Beck Medina, a gente viu aquela última coluna que tinha aderido ou não aderido. Aqui vai ter algo com a mesma função, mas com uma carinha diferente, que é esse parâmetro aqui de interface, que é a mesma coisa. É para você dizer, só tem 2 opções, né, 0 e 1, e é para você dizer para o software se essas camadas estão trabalhando de forma aderida ou não aderida. O 1 vai dizer aqui que essas camadas estão trabalhando de forma aderida e o 0 de forma não aderida. Aqui daquela mesma forma. Se você tiver 2 camadas asfálticas, uma sobreposta à outra, você marca que elas estão trabalhando aderidas. Do contrário, esse material está trabalhando não aderido, né? Camadas granulares, camadas de solo e etc. Aqui, um diferencial é que você consegue escolher quais são as camadas que o software vai fazer o cálculo do módulo, né? Ele vai retroanalisar o módulo. Se você desmarcar alguma dessas caixinhas, a caixinha que foi desmarcada, aquela camada ali, não vai ter o módulo retroanalisado. Ele vai simplesmente usar esses dados aqui de espessura, coeficiente de Poisson e de módulo de partida que você informou para fazer a análise da estrutura como um todo, mas ele não vai variar esses valores aqui para chegar num novo valor de módulo. Ele só vai fazer isso para as camadas, para essas linhas aqui que você tiver deixado a caixinha marcada. Continuando aqui nessa tela, um detalhe diferente, né, lá do Beck Medina, é essa representação da estrutura. Aqui eu acabei não colocando, mas quando você fecha aqui essa aba, essa guia lateral, você consegue ter uma visualização aqui dessa estrutura, e ela vai mostrar as camadas, usando ali achuras que vão te ajudar a diferenciar quando uma camada está com um material ou com outro. As espessuras também vão acompanhar aí em escala para você ter uma noção de quão robusta está sendo a estrutura que você está inserindo ali no software, se faz realmente sentido ou não. E quando você clica em uma dessas camadas, vai aparecer esse quadro aqui, que vai te dar as opções de materiais para adicionar na camada, caso você deseje modificar o material da camada, ou vai te dar aqui embaixo as opções de adicionar uma camada abaixo da camada que você clicou, ou adicionar uma camada acima da camada que você clicou. Por exemplo, aqui se eu tiver clicado nessa primeira camada aqui, que é a de revestimento, vai abrir esse quadro. Se eu quiser adicionar uma camada e clicar em adicionar camada abaixo, a camada que eu selecionar aqui, o material, quero adicionar uma camada desse P154. Se eu marcar essa caixinha aqui, essa bolinha, e selecionar adicionar camada abaixo, ele vai botar aqui uma camada embaixo dessa que eu tinha selecionado com esse material P154. Se eu quiser adicionar uma camada acima, aí uma limitação do software é que eu não vou poder botar esse P154. A camada mais acima ele vai permitir apenas que seja uma camada mais rígida, né, apropriada à camada de rolamento, seja um material, e eu falei material mais rígido, mas é um material mais resistente, seja um material asfáltico ou um material de concreto, de cimento, portland normal. Mas aí, se você quer colocar aqui acima uma camada de algum material, seja asfáltico, seja rígido, você seleciona aqui uma dessas bolinhas e clique aqui em adicionar camada acima, e acima aqui dessa camada vai aparecer a camada com o material que você selecionou. Falando sobre a lista de materiais aqui, acho que é pertinente a gente comentar. Falando sobre a lista de materiais disponíveis para serem utilizados, nós temos aqui, inicialmente,
uma lista de materiais aqui, seriam solos, né, um material. Temos os solos de subleito e temos aqui um material definido pelo usuário, que é essa primeira linha. Nessa primeira linha de material definido pelo usuário, você vai informar quais são as características desse material, qual é o módulo, qual é o poisson, e o software vai te permitir inserir uma camada que você configure. Aqui nós temos, em seguida, 4 opções de camada de subleito. Nós temos um subleito de resistência ultra baixa, subleito de resistência baixa, de resistência média e de resistência alta. De cima para baixo, essa é a ordem. São as 4 opções de resistência de subleito que você consegue adicionar na sua análise. Essas duas opções aqui, P401 e P501, são duas opções para serem utilizadas como capa de rolamento. P401 seria um material asfáltico, um concreto asfáltico. P501 é uma placa de concreto. Então, lá no Medina, Beck Medina, você conseguia fazer análise de pavimento flexível. Aqui você também consegue fazer essa análise para pavimento rígido. Sobre materiais granulares, né? Camadas de agregado, nós temos essas opções. O P154 seria uma camada de solo, tá? Subbase, uma camada de solo, um reforço. P208 e P209, ambos são camadas de material granular, material britado. A diferença é que o P209 representa um material de qualidade melhor, um material 100% britado, com mais critério em termos da angulosidade ali dos grãos para garantir uma estrutura que tenha maior capacidade, né, maior resistência. E isso se dá porque esse material 209 aqui seria quando você está fazendo a simulação não, a análise de um pavimento que é mais demandado, a gente está falando aqui de pavimento aeroportuário, software para pavimento aeroportuário. Então, a gente está falando de um pavimento de uma pista de pouso e decolagem, ou de um pátio de estacionamento que vai receber grandes aeronaves, esse P209 seria mais adequado. Mas se você está trabalhando aí com taxiways secundárias, ou uma pista de pouso e decolagem, ou um pátio que vai receber apenas aeronaves mais leves, aí esse P208 já pode ser utilizado para representar aí, para simular uma camada granular de base. Esse P211 seria uma rocha calcária, que não está muito aqui, né, na nossa realidade. Esse P219 seria um agregado reciclado, né, de concreto reciclado. E nós temos as opções de camada estabilizada também. P301 seria uma base de solo-cimento, P304 seria uma base de solo tratado com cimento, teria um teor de cimento menor. P306, a gente está falando aí de um concreto magro, seria o nosso concreto magro. E o P401 seria uma camada de base estabilizada com material asfalto. Essas são as opções disponíveis na biblioteca interna de materiais do BEC-FA. São esses os materiais que você pode escolher e, no máximo, a variação, fora esses que você pode fazer, usar aquele primeiro, né, esse definido pelo usuário, e inserir as suas informações, as informações do seu material. Aqui na tela, voltando para aquela tela inicial do BEC-FA, aqui em cima nós temos essas três guiazinhas. Vamos focar aqui nessa guia do FWD. Quando eu clicar nela, eu vou ter aqui 3 opções. Carregar o arquivo de deflexões, né, do FWD, ver o arquivo, caso você já tenha carregado, e converter um arquivo para esse padrão. Vamos focar aqui na primeira opção, que o nosso objetivo agora é importar para dentro do software o nosso arquivo de deflexões. E aí a gente vai ver o detalhe desse arquivo. Eu já tinha anteriormente comentado que o Beck Medina, a gente já viu que o Beck Medina tem essa simplicidade no formato do arquivo que eu vou levar para dentro do software, mas isso não acontece aqui no BEC-FA. O BEC-FA, o arquivo dele, o formato, a formatação dos dados dentro do arquivo que ele aceita ser importado
para fazer o processo de retroanálise é extremamente mais complicado, mais complexo, quando a gente compara com o que acontece lá no Beck Medina. No Beck Medina era aquela planilha simples, tinha ali 5 linhas que você tinha que se preocupar e depois era só ir colando seus dados. Aqui é um arquivo em formato de texto, né? Que ele exige que você siga essa sequência aqui de informações, assim bonitinho, uma abaixo da outra, nessa ordem. Você tem que respeitar isso aqui. Se uma linha não estiver dentro dessa formatação, não vai dar para carregar. Ele vai dar um erro e vai dizer que é impossível fazer a importação do seu arquivo. Isso é um arquivo corrido, eu deixei aqui em 2 prints porque não ia dar para botar um print inteiro aqui mesmo que seja dessa parte mais principal, né, mais necessária, ia ficar muito pequeno. Então eu quebrei em 2, mas aqui você tem a primeira linha do arquivo, você desce aí com as suas informações, por exemplo, de delimitador, de decimal e de milhar. Você tem que informar isso para ele, tem que dizer aonde é que o arquivo está salvo. Aqui você consegue informar a data de levantamento, o nome do operador, são detalhes que saem do seu equipamento. Até aqui, nem tudo, né, principalmente essas informações aqui operacionais, não são extremamente necessárias. Mas delimitador aqui de decimal, né, o padrão que vai ser seguido. Essas unidades aqui, essas informações de unidades, e principalmente essa configuração aqui do equipamento tem que estar de acordo com o que você fez no seu levantamento. Então, o diâmetro do raio, ó, o raio ou o diâmetro, melhor falando, da sua placa de aplicação de carga, o número de sensores, o espaçamento desses sensores, isso tudo você vai informar aqui. Aí, aqui abaixo teria um espaço desse em branco e em seguida viria aqui essa outra a sequência de informações. Nesse meu exemplo, eu tenho um arquivo com 75 pontos de levantamento, então eu tenho que informar isso, e depois eu já venho com o ponto de teste 1, depois o ponto de teste 2, informa que isso é opcional, a informação dessas, que seriam as coordenadas, né, x, y, z aqui, as coordenadas geográficas do ponto levantado. Você colocaria aqui, aí vem as temperaturas, obrigatório, né? Primeiro a temperatura do pavimento e depois a temperatura do ar. Algum comentário que tenha saído do equipamento, também é opcional. O número de quedas que foram feitas, realizadas naquele ponto, é obrigatório, né? Ter também. No nosso caso aqui foram 5 quedas. E depois as informações. Para a queda 1, tem aqui a carga, e depois os valores de deflexão, a queda 2, assim sucessivamente até todas as quedas. E depois vem, na sequência, o ponto de teste, né, o ponto de ensaio 2, o ponto de ensaio 3, e assim sucessivamente. Você precisa produzir o arquivo seguindo esse padrão de formatação certinho, sem faltar nenhuma dessas informações obrigatórias, e seguindo esses espaçamentos, né, essas linhas em branco que estão aí, tudo certinho, senão o seu arquivo, na hora de importar no BackFA, não vai dar certo, não vai ser possível, ele vai dizer que é impossível importar o arquivo. Quando a gente estava falando lá do Beck Medina, de como era, por ser um arquivo muito mais simples, como era fácil montar esse arquivo para salvar lá no ponto CSV e deixar no ponto de levar para dentro do Beck Medina, lá a gente, né, falando desse processo, bastava copiar da sua planilha e colar. Era só a sequência de linhas. Aqui, do BackFA, copiar e colar vai ser um trabalho muito mais penoso, principalmente se você tiver uma sequência de quedas tendo sido realizadas no mesmo ponto. Se você for da programação, você pode escolher programar usando outros softwares. Aqui eu trouxe a opção que não tenho muita afinidade com essa questão de programação, optei. Achei mais simples, apesar do trabalho que deu. Quando você não sabe programar, você tem que ir atrás de como fazer o software, até descobrir como fazer
para automatizar esse processo de rodar uma macro, e foi o que eu usei aqui, né? A ferramenta que eu usei para produzir aquele meu arquivo naquele padrão foi, dentro do Excel, botar uma macro para funcionar, implementar uma macro. Seria programação em Visual Basic. Então, para mim que não conhecia, não sabia programar em nenhuma outra linguagem, foi mais simples eu me manter dentro do ambiente do Excel, que já estava dentro daquela minha planilha, com os meus dados tratados, aquela nossa primeira planilha lá do módulo anterior de tratamento dos dados. Dentro daquela mesma planilha eu implementei essa macro, que a macro saiu puxando as informações e montou o arquivo. No final ele exporta já na extensão ponto. Agora eu estou na dúvida se é .txt ou se é .csv, que tem que salvar. Independente dos dois, você tem duas opções ali. Se você testar .csv não der certo, aí você migra para .txt, uma das duas vai dar certo. Mas aqui foi a forma que eu encontrei de automatizar a produção desse arquivo, e copiando e colando, isso é muito complexo. Deixei aqui apenas um print de parte do código que eu usei. E aqui eu deixei esse trecho de forma proposital, porque ele carrega aqui o que seria mais as informações, a parte do código, caso você não saiba, nunca tenha programado, não saiba programar, para você copiar isso e implementar o seu código, né, na sua macro, na sua planilha, ter noção dessa parte aqui do código já facilita muito para você. Porque aqui para cima vai ter mais a parte do código para carregar o arquivo, para ler o arquivo, e aqui para baixo a parte do código para fechar o arquivo, salvar o arquivo depois que ele tiver feito o processamento. Então, por esse miolo aqui, né, por essa parte aqui mais principal do código, você vai conseguir ter uma boa base para desenvolver o seu próprio código. Óbvio, você vai precisar fazer esses complementos aqui, mas isso rapidinho você consegue fazer aí na internet, o chat GPT da vida aí, inteligência artificial, ajuda muito nesses momentos aqui, tá? Então, essa foi a opção que eu escolhi, como sendo a mais tranquila para permitir a produção desse arquivo nesse padrão. Você pode escolher outras linguagens de programação, mas eu recomendo fortemente que você não faça na mão, a menos que a sua retroanálise seja aí de 2 ou 3 pontos, porque se você começar a ter muitos pontos e se tiver mais de uma queda por ponto, vai dar muito trabalho, você vai perder muito tempo apenas montando o arquivo. Mas depois que você implementar, já vai exportar lá o arquivo no ponto direitinho, no formato que tem que ser importado dentro do BackFA. Voltando agora para o BackFA, né, você já produziu o seu arquivo, já exportou o seu arquivo naquele formato, o único formato complexo que o BackFA aceita. Fez tudo isso? Já está com isso em mão? A gente volta aqui para o BackFA. E aí você vem aqui, né, naquela abazinha do FWD e seleciona aquela primeira opção de carregar o arquivo FWD, que é o arquivo das bacias. Quando você fizer isso, se tiver tudo certo, tudo no formato que ele aceita, você vai aparecer aqui a lista dos seus pontos, né? Cada estação seria um ponto, com a quantidade de quedas por ponto que você tiver informado. E aqui também já vai aparecer os valores agora de deflexão para cada uma, né? A estação 1 que está aqui, aí você vai ter a queda 1, 2, 3, aqui, e depois já vai ter a carga e os valores de deflexão, já vai carregar tudo isso. Importou o arquivo, trouxe para cá, aí você vem aqui em selecionar todos. Você pode rodar a retroanálise de uma única linha, talvez para testar se está tudo certo ou não, porque se você tiver uma sequência de levantamento grande, você não vai ficar rodando uma por uma e anotando na mão esse resultado. O que você vai fazer caso você tenha muitos para rodar? Você vai rodar todos de uma vez. Você bota aqui selecionar todos, vão ficar todos azuisinhos. Quando você fizer isso, você vem aqui em Back Calculate. Lembrando, você já ajustou aqui a sua estrutura, já deixou tudo aqui zerado, caso você esteja trabalhando apenas com camadas
caracterizadas como não aderidas, já botou aqui as suas espessuras, marcou as camadas que você quer que ele faça a retroanálise do módulo, botou aqui o módulo de partida, tudo legal, Poisson também cadastrado, seleciona todas as quedas, né? Todas as quedas no caso, seleciona tudo que você quer retroanalisar, vem aqui em Back Calculate. Quando você fizer isso, ele vai, como você selecionou várias, ele não vai te mostrar resposta por resposta. Ele vai perguntar, ele vai dizer, ó, você selecionou múltiplas linhas para fazer a retroanálise para gravar os dados. Você vai precisar, você quer, né, que seja criado um arquivo .csv com os resultados? Você vai dizer OK, e ele vai pedir lá para você selecionar a pasta para onde você quer que o arquivo vá. Depois que você fizer isso, ele vai começar a rodar comparando o tempo de processamento. O BackFAA, ele processa os dados de forma infinitamente mais rápida, muito mais rápida do que o BackMedina. BackMedina, para rodar um ponto, eu cheguei a ter que esperar 12 minutos para rodar um ponto. BackFAA, menos ali de um minuto, ou muito menos de um minuto, ele já vai concluir um ponto e vai passar para o seguinte. Depois que você tiver concluído, né, depois que o software terminar de rodar, ele não vai te dar nenhum aviso, você tem que ficar verificando se ele, né, parou de modificar os valores, que vai ser o sinal de que a retroanálise terminou. Quando ele terminar de rodar, lá na pasta que você selecionou, vai ter lá o arquivo exportado com os resultados. Quando você abrir o arquivo, é um arquivo separado, delimitado por vírgula, vai ser essa bagunça aqui que você não vai entender nada de primeira, né? Depois que você trabalha muito tempo com isso aqui, você já entende aqui quais são as informações, qual é a ordem das informações, porque elas seguem uma lógica. Mas, o que você faz? Você, dentro abre um Excel, vai lá na ferramenta de importação de dados e seleciona para importar aquele arquivo que o BackFA gerou. Quando você fizer isso, ele vai pegar aquela bagunça de dados e vai deixar tudo organizadinho, e aí vai ficar muito mais fácil para você conseguir trabalhar com seus dados. Então ele vai informar aqui para cada ponto que ele calculou, a intensidade de carga que foi aplicada naquele ponto. Lembra daqueles quadrinhos coloridos que tinha lá no BackMedina, informando qual foi a porcentagem de erro, e que esse erro ele fazia referência à distância, né, à subtração mesmo, essa diferença entre a deflexão medida no campo e a deflexão calculada pelo software. No final ele fazia essa comparação e dava um percentual de erro. Aqui também tem isso, vai estar nessa coluna aqui. Vai ter uma informação só repetida do material, da camada, e isso vai te ajudar a identificar qual é a camada que está trabalhando. Se aqui tem P401, eu já sei que essa primeira camada que ele está mostrando aqui a primeira camada da minha estrutura, é a camada de revestimento. Vai repetir a informação da espessura que você informou e vai aqui nessa coluna aí, que ficou bem no cantinho, vai dizer para você o módulo retroanalisado, tá? Calculated Modules. Aqui vai ter essa coluna aí, no caso dessa primeira camada, desse primeiro material, vai ser a sua coluna de interesse. A sua estrutura é composta por diferentes camadas, então aqui para o lado, né, nas próximas colunas, ainda vão ter algumas informações, tipo o coeficiente de Poisson vai estar informado ali, mas apenas repetindo a mesma coisa que você já tinha cadastrado lá na sua estrutura. E é muito útil essa repetição aqui, porque quando você pegar só aquela planilha de dados ou passar essa planilha de dados para alguém, a pessoa já vai ter aqui a informação de todos os parâmetros que foram utilizados, até se ela quiser replicar isso depois no próprio BackFA. Então, depois de determinado ponto, essas informações elas vão se repetir dessa layer aqui, né, o tipo de material da camada, até a última informação para essa camada vai começar a se repetir agora para a camada de base, para a camada de subbase. Então, você vai ter diferentes colunas com esse módulo retroanalisado, que vai ser o módulo retroanalisado para cada uma das camadas de material, para cada ponto. E aí é isso aqui que vai ser do seu interesse depois, que é isso aqui que você vai também fazer uma análise estatística, ver se tem ali algum outlier e, no final das contas, chegar no seu valor
no seu valor de módulo de resiliência médio para, mais uma vez, usar esse valor para as suas tomadas de decisão, definição aí das suas soluções de pavimentação para manutenção, para reabilitação da sua estrutura. E assim a gente chega ao final, né, do nosso mini curso, depois desses 4 módulos juntos, vendo desde o contexto da avaliação estrutural, passando pela aquisição e tratamento de dados, e finalizando aqui na retroanálise propriamente dos módulos de resiliência. Eu espero que tenham sido informações úteis para vocês. Quando eu precisei dessas informações ali em 2022, 2023, mesmo procurando bastante, eu não encontrei nada no YouTube. Em inglês eu acho que não, e em português muito menos. Então eu espero que seja um material que seja útil, que ajude você que está nesse processo de fazer retroanálise, de rodar avaliação estrutural de pavimento, que sejam avaliações, que sejam informações que tenham, que sejam de ajuda. O meu muito obrigado por ter, né, participado, acompanhado até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, queira debater algum ponto, mais informação sobre alguma coisa, quiser alguma ajuda, por exemplo, em relação a esses arquivos que têm aí sua especificidade, principalmente do BEC-FA, que precisa de um código de programação, mesmo que em Visual Basic, precisar de algo, de algum suporte, de informação, pode me mandar e-mail, deixei aqui para vocês. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Um abraço.